Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao ND Agro deste domingo. Dá só uma olhadinha nos destaques da edição de hoje. Lindas e prejudiciais, Corupá está mapeando árvores tóxicas para as abelhas para realizar o corte. Dia de campo, estudantes conhecem de perto como acontece a produção de leite em uma propriedade rural. Indústria de arroz recebe selo de conformidade que atesta que a fabricação é feita de forma segura e higiênica. Recanto das Aves, local de preservação, reúne 160 espécies. Um espaço que começou com uma pequena criação, por hobby, e se transformou em um belo espaço de visitação. E tem muito mais, o ND Agro está só começando. A gente começa essa edição falando de uma polêmica envolvendo uma árvore de flores vermelhas, alta, bonita, mas que é muito prejudicial para as abelhas. Em Joinville, foi proibido o plantio da chamada bisnagueira. Agora, Corupá está mapeando as árvores para realizar o corte. Nós fomos até lá para entender melhor este assunto. Ela encanta pela beleza. A cor vermelha faz ela se destacar na paisagem. A espatódia chama a atenção e é até nome de música, mas causa inúmeros prejuízos, principalmente aos apicultores. A planta originária da África é tóxica às abelhas e também a outros insetos. Ao que tudo indica, foram pessoas que trouxeram ela de lá como uma árvore bonita para ornamentar jardins e tudo mais, né? Então eles trouxeram de lá com esse intuito, mas sem saber dos riscos. Quem viu o potencial destruidor dela foi o Euclides, morador de Corupá, que tem a árvore no quintal de casa. Fui cortar a árvore, deu uma coceira que eu nunca me cocei tanto, até chegar no chuveiro. E aí eu achei que esse troço era um veneno. Comecei a ficar de olho, vi que beija-flor desviava, a abelha tombava, e aí eu fiquei com o pé atrás com a árvore. Ainda que é uma beleza, de flor como vocês podem ver, e mais com enfeite embaixo ainda, que é uma orquídea, não tem coisa melhor. Espatódia, bisnagueira ou até mesmo ipê falso. Uma árvore que está em vários locais aqui de Corupá, mas também está com os dias contados. Isso porque uma lei estadual de 2019 permite que ela seja cortada e proíbe a plantação dela. Inclusive, dá multa de R$1.000 para quem comercializa ou produz mudas da planta. Na cidade, elas estão em vários lugares. No centro, distantes apenas 50 metros, temos duas. Mais para o interior, ela aparece em um número maior. Até mesmo na beira da estrada, a gente encontra a árvore. O problema é que ela deve gerar um aumento na morte das abelhas, que tem papel-chave na manutenção de plantas e animais. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, é estimado que 1/3 dos alimentos consumidos globalmente é dependente do trabalho das abelhas. Elas são as grandes responsáveis pela polinização de frutas, verduras e tudo mais. E sem a polinização a gente sabe que isso vai gerar um caos na agricultura e isso vai acabar causando a falta de alguns alimentos, né? Então a gente se preocupa com isso e resolveu botar em prática essa lei aqui no município. Em Joinville, a árvore já esteve no centro das atenções no início deste ano, quando foi aprovada a proibição do plantio na cidade. Já em Corupá, a prefeitura começa a mapear onde estão as bisnagueiras, as espatódias, e pedem para que a comunidade entre em contato para que seja feita a retirada. O poder público deve fornecer mudas de plantas nativas que vão ser plantadas no lugar. Para que procure a Secretaria de Agricultura para que a gente faça esses cortes. E nos cortes a Secretaria também vai oferecer uma muda ou 2 até 5 mudas de plantas nativas para substituir o sombreiro na localidade da propriedade. E olha só que bacana, crianças de uma escola de Nova Veneza, lá no sul do estado, saíram da sala de aula e foram até uma propriedade rural conhecer como funciona a produção de leite. A ideia foi mostrar para os estudantes como acontecem os cuidados com os animais e todo o processo realizado para que o leite chegue na casa do consumidor. A animação era visível. Todo mundo fazendo fila para sair da escola e entrar no ônibus. O projeto Sanitarista Júnior da Cidasc foi elaborado para ser um instrumento de sensibilização e de consciência ambiental.
Já são mais de 15 mil crianças participantes desde 2015. E essas crianças, né, que serão os nossos futuros produtores rurais, os nossos futuros consumidores, elas aprendam desde pequenos, né, a importância da defesa agropecuária para o nosso estado de Santa Catarina. Então, com o projeto, né, ele tem a duração do ano todo, né, em sala de aula, e a gente ensina para eles um pouco das doenças, né, dos bovinos. Para os alunos do 4º ano, sair da sala de aula e aprender na prática como funciona uma propriedade de leite é uma experiência de vida. Uma forma de conhecer o cuidado com os animais e de onde vem o leite consumido em casa. É um grande diferencial, porque não só os alunos estão aprendendo, a gente também está aprendendo. A gente está aprendendo o cuidado que a SIDASC faz com o produtor. Os alunos puderam vivenciar um dia de campo e conhecer como funciona a alimentação dos animais. E ainda o mais esperado, a prática da ordenha. O cuidado que se tem que ter depois da ordenha, em não deixar entrar uma bactéria, usa-se um produto específico. E elas interagiram e eu botei de cada turma que desceu comigo, 2 no mínimo a fazer o trabalho. Inclusive colocar a teteira nos tetos da vaca para ver como é que se tira o leite. Além de todos os pontos de cuidado com o leite, conhecer a rotina dos produtores é uma forma de valorizar esses profissionais. A agricultura, né, para Santa Catarina é um dos pilares, né, para o nosso estado, né, junto com o produtor rural, que é nosso parceiro. Tudo que se pode passar, principalmente para uma criança, ela vai levar para o resto da vida, né? Então tem uma ótima importância. Mas será que a criançada aprendeu? O Miguel, de 9 anos, foi um dos mais concentrados nas explicações e sabe tudo, inclusive sobre as doenças que podem estar presentes se os animais não receberem os cuidados adequados. Tuberculose, raiva, vaca louca, brucelose e mais algumas. E aquele brinco na orelha ali, para que serve? Para identificação e rastreação das vacas. Inteligente esse Miguel. Depois de aprender na prática, todos voltaram ainda mais animados. Não vão esquecer a visita e ainda vão levar o aprendizado para casa. Estou aprendendo como tirar leite, estou aprendendo a cuidar dos animais. É importante ter esse cuidado, né? É. Você tem ideia dos cuidados que são exigidos dos produtores para que o leite chegue até a sua mesa? São muitos, da criação dos animais, passando pela coleta até o armazenamento e a distribuição. Eles têm que cumprir regras rigorosas que vão garantir a qualidade do produto. Saiba agora na série Made in Santa Catarina como é o processo que leva até você leite de excelência produzido aqui no estado. A jornada diária é intensa. A gente acorda normalmente às 6 horas da manhã e começa a lida. Essa prática ela é diária, é semanal, é mensal e anual. Não existe feriado, não existe dia santo, não existe folga, não existe nada. Então é o dia a dia na propriedade, até porque os cuidados eles têm que ser cada vez mais intensificados para que se tenha um controle total na propriedade de todos os animais. Essa é a rotina dele e das cerca de 38 mil famílias produtoras de leite em Santa Catarina. São inúmeras tarefas e normas a cumprir para atender às exigências do setor. Não falta trabalho. No ano passado, uma portaria da Secretaria de Estado da Agricultura reforçou ainda mais as medidas de controle sanitário. Os produtores devem manter o seu cadastro atualizado junto à SIDASC e dessa forma, com o conhecimento de todos os produtores rurais e de seu rebanho leiteiro, a gente tem a rastreabilidade sanitária desse leite, desses animais, desde a propriedade até a indústria. A Alexandre e a Carmen, médicas veterinárias da SIDASC, fazem o acompanhamento nas propriedades, orientam e checam se todas as determinações estão sendo cumpridas pelo produtor. Além da rastreabilidade, outro foco do trabalho é o controle de doenças como a brucelose e a tuberculose. Exames precisam ser feitos frequentemente para saber se o rebanho está saudável e agir em caso de algum problema. Santa Catarina tem um mais avançado programa de controle dessas zoonoses. Hoje no estado já são quase 2.000 propriedades certificadas como livres de brucelose e tuberculose. A meta é erradicar essas duas doenças que são perigosas,
não têm cura, se espalham rapidamente entre o rebanho e o animal doente precisa ser abatido, provocando prejuízos para o produtor. Elas também podem ser transmitidas para os humanos. O cuidado da saúde dos animais resulta em produtos com qualidade sanitária e sem risco à saúde de consumidores. O Renato e a família, que trabalham juntos na produção de leite há 25 anos, cumprem as normas de boas práticas agropecuárias à risca. Manejo adequado, limpeza, capacitação, bem-estar animal, vacinas, exames. Tanto empenho e dedicação rendem bons frutos. A propriedade deles, em Orleans, no sul do estado, foi a primeira certificada como livre de brucelose e tuberculose. Controle sanitário é a peça-chave do negócio. E a higiene, que a gente se preocupa, o que a gente consome, a gente coloca na mesa do consumidor para que tenha um produto na ponta, na mesa, um produto de qualidade, que possa consumir com satisfação e garantias. O controle de doenças como a brucelose e a tuberculose, os cuidados e as melhorias constantes na produção, no armazenamento e na distribuição do leite, a inspeção rigorosa nas propriedades e na indústria permitiram um salto de qualidade do produto que chega até o consumidor. Eu vivi o tempo, apesar de ser bastante novo, né? Eu vivi o tempo do latão de leite estar lá na rua, né, no sol, para daí passar um caminhão que nem cobertura tinha, que rodava não sei quantas horas para trazer o leite até as indústrias. Hoje Santa Catarina já é 100% tanques a granel, não existe mais latão para se coletar leite. Nós saímos de uma contagem bacteriana, que é a carga bacteriana que tem no leite de há 15 anos atrás, 20 anos atrás, de 2 milhões a 300 mil contagens de colônias, né? Hoje Santa Catarina consegue atingir, muitas indústrias conseguem atingir no leite menos de 100 mil. O padrão de leite aqui de Santa Catarina, de muitas propriedades, atende a padrões internacionais. Não é à toa que Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil, com uma produção que ultrapassa os 3 bilhões de litros por ano. É uma produção maior do que a do Uruguai inteiro, por exemplo. Mesmo diante dos vários desafios que a categoria enfrenta, variações climáticas, alto custo na produção, as famílias seguem na luta diária para garantir um leite de qualidade para milhares de pessoas no Brasil inteiro. Se você levar o leite até a prateleira, é muito trabalho, é muita gente de qualidade fazendo isso. Se você for analisar o sistema de custo de uma propriedade, né, não é qualquer um que faz. Realmente não é qualquer um, são pessoas de valor, são pessoas que estão trabalhando direto lá com grandes problemas, grandes dificuldades, né? Nós temos que entender que esse produto precisa ser valorizado. Então a gente faz isso com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, com o suporte da família, que é a base de tudo. Com o passar dos anos, a produção de alimentos tem sido cada vez mais moderna e tecnológica. Diversas máquinas já auxiliam no processo de fabricação de muitos produtos. Na indústria do arroz, não é diferente. Em Forquilinha, teve uma empresa que recebeu da SIDASC o selo de conformidade, uma certificação que atesta que a produção é feita de forma segura e higiênica. Até entregar a certificação, a SIDASC acompanhou os processos dentro da indústria. Não apenas como uma avaliadora, mas também como uma parceira na troca de ideias que pudessem melhorar as técnicas de produção e manejo. Foram 2 anos e meio, né, que a gente teve em consultoria junto com eles, então não foi somente uma certificação de vir aqui, aplicar e virar as costas, vocês têm que corrigir. Não, eles vieram junto construir tudo com nós, né? Com o passar dos anos, a produção de alimentos tem sido cada vez mais moderna e tecnológica. Diversas máquinas já auxiliam no processo, como essa que avalia o arroz e separa os que não estão em boas condições. Além disso, o processo também é feito pela equipe de controle de qualidade, de forma manual, avaliando o tipo, o peso e a umidade do cereal. A certificação da SIDASC valida o controle de qualidade interno na empresa e garante ao consumidor que o alimento é seguro para o consumo. A cada 6 meses, a empresa vai passar por nova auditoria e avaliação. Para manter o selo, tem que continuar cumprindo todos os requisitos. É por isso que a certificação da SIDASC é tão importante e tão segura. Porque não é apenas fazer transformações de processo. É preciso que essa transformação e elevação do padrão de qualidade do processo também, ele seja
mantido ao longo do tempo. Além da certificação de produtos vegetais, a Cidasc tem ainda a certificação de produtos animais e o selo Arte, que avalia os alimentos artesanais. Para o governo de Santa Catarina, ele é extremamente importante, porque Santa Catarina já é uma referência em termos de qualidade dos alimentos. E é uma ação adicional, além de tudo aquilo que Santa Catarina já historicamente fez e faz, visando inclusive uma participação mais forte no mercado internacional. Uma junção de processos, técnicas de manejo e orientação especializada. Tudo para que o produto chegue seguro e com boa qualidade na casa do consumidor. É o dia a dia nosso, tem que ter essa cultura mesmo de manter tudo limpo, tudo organizado, tudo adequado para dar total segurança para os nossos produtos. E agora a gente vai fazer um passeio pelo Recanto das Aves. Há 13 anos, um sítio foi transformado em um observatório de diversas espécies, a partir do amor de um motorista pelos animais. Ele fez da sua casa um local de visitação, que hoje atrai pessoas dos mais variados locais e que podem ter contato com a natureza e também com as aves. Um reduto para a observação da fauna com espécies silvestres e exóticas de cores e formas capazes de encher os olhos. Algumas aves e roedores são comuns de serem encontrados em meio à natureza. Já outros, originários de países distantes, totalmente adaptados ao clima catarinense. Todos criados de forma autorizada, em um espaço que proporciona uma experiência única para os visitantes, principalmente as crianças. Eu já vi um monte de porquinho da Índia aqui. Eu já veio aqui 7 vezes. Você já veio aqui 7 vezes? O que você achou? Legal. O que você mais gostou? Porquinho da Índia. Por quê? Porque são fofos. O que você mais gostou aqui de todo esse espaço? Andar no pônei. Andar no pônei? É. E também vi porquinho da Índia e papagaio. E pavão, eu vi ele se abrindo bem bonito. O que você achou de toda aquela cor dele? Bem bonita. Tinha verde, amarelo, azul, branco, preto. Tinha tudo que é cor. Paulo, que já visitou o espaço outras vezes, a trabalho, aproveitou um final de semana livre na agenda para visitar o recanto com a família e ainda levar alguns peixes para casa, já que além das aves e outros animais, o local também conta com um Pesque Pague. A gente vem prestigiar o lugar, porque é fácil o acesso, é perto da cidade, tem muita coisa boa para você olhar, os animais que a gente não conhece, muitos, né? Então tem uma diversidade enorme aqui, né? Os bichos, os animais, então é muito bom. É gostoso, para tu passar um fim de semana aqui é muito divertido, é bom demais. Tudo aqui remete à vida, à biologia e à natureza. O recanto, construído há mais de 13 anos, graças à força de vontade e principalmente o amor pelos animais, que transformou o sítio em um dos locais mais visitados do oeste de Santa Catarina. Todas essas espécies, 160 para ser mais exato, são frutos da ideia de Claudir, o motorista que começou com uma pequena criação de aves por hobby, resolveu transformar a paixão pelos animais em profissão. Desde criança fui apaixonado por animais e aí quando consegui esse lugar, que tinha principalmente o açude, que era um sonho, que eu sempre queria morar perto de um lago, alguma coisa, aí começou a surgir a ideia de aumentar os animais, os bicharedos, daí quando vê, já surgiu a ideia de começar um negócio de visitação. Ia visitar Parque das Aves em Foz e lugares diferentes, em vários lugares que tem as espécies diferentes, daí já começava a adquirir alguma espécie que eu não tinha e foi indo até depois, quando menos vê, já virou uma febre, quase uma doença, né? Claro que nada disso seria possível sem a participação da esposa, primeiro como incentivadora e hoje como gerente. Ela viu o pequeno sítio da família ser transformado em um espaço único de preservação e cuidados, com centenas de espécies. Eu pego no pé dele, porque no início começou com um ou outro bichinho, né? Daí foi cada vez, só mais esse, né?
Quando viu, já estava tudo construindo, não tinha mais lugar para nada, né? Que nem vocês repararam hoje, né, que tá. Assim, tem bastante tipo de animais e espécies até chegar aonde que tá agora, né? Dá orgulho de ver tudo isso? Dá bastante. Fazer um antes e depois de tudo, né? Tipo, do jeito que tava, como ficou. Pelos corredores, todas as aves, porquinhos da Índia, coelhos, chinchilas e até ouriços estão expostos em gaiolas e demais espaços construídos especialmente para eles. E cada um tem uma história. O Sebright Prata, por exemplo, é um galo pequeno no tamanho, mas canta como se fosse o dono do galinheiro. A galinha Semani, originária da Indonésia, é toda preta, desde as penas até a pele, a carne, vísceras e os ovos. Aqui na trilha, alguns animais são tão dóceis e já acostumados com a visitação que é possível ainda ficar brincando, fazendo carinho. Como esse quatizinho aqui de meio ano. É filhote ainda, mas bem adaptado com a circulação de pessoas. De modo geral, cada animal tem uma história diferente sobre como chegou até a forma como se adaptou ao espaço. A arara azul, por exemplo, é um dos símbolos brasileiros e referência no Recanto das Aves. O ouriço pigmeu africano também é um dos animais que mais chama a atenção no local, pelo tamanho e forma de camuflagem. São tantos animais, inclusive em período de reprodução, que o proprietário já virou referência em conservação, servindo de multiplicador de várias espécies. Animais que eu tenho, que eu consigo criar, que sobra, eu troco com outros criadores, que eles não têm, eu troco as espécies, já troca de sangue também, também é uma coisa que tem que cuidar muito para refinar a linhagem da espécie, né, para não dar muito, repetir muita criação da família, né, no caso. Aí tudo ajuda, tem tudo coisas que a gente aprende como criador, né, começa a aprender esse tipo de coisas, né, de não cruzar espécies, para não misturar raças, né, para não castiçar uma com a outra, tudo coisas assim que a gente, passar do tempo, vai aprendendo e adquirindo uma experiência, né. E assim a gente encerra o programa de hoje. Eu te convido a acessar o nosso portal ND+. Lá você fica por dentro das últimas notícias em destaque no estado e no país. Obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo, uma boa semana e tchau, tchau!